Fala vestibulando, professor Maurício Lima mais uma vez aqui com você para te dar mais uma dica e hoje a gente vai trabalhar com exercícios, a gente vai resolver questões falando de cilindro e cone. Para que a gente possa resolver esses exercícios, eu preciso disponibilizar para você o material. Eu queria que você acessasse esse site aqui, dá uma pausa aí no vídeo, acesse esse site, baixe o nosso material para que você possa acompanhar direitinho. Algumas questões eu vou resolver aqui com você. Outras que eu não resolver, você vai ter no material as questões e logo abaixo você vai ter a resolução de todas as questões que estão no material. Mas eu queria que você tentasse fazer para depois observar essas resoluções. Tá beleza? Vem comigo? Pode resolver algumas? Primeira questão que eu queria fazer com você é uma questão da FATEC 2019. Lá no seu material ela está como questão de número 1. E diz assim: uma garrafa térmica tem o formato de um cilindro circular reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8 centímetros. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa, como mostra a figura. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base mede 4 centímetros. 4 centímetros é o diâmetro da base e com altura de 7 centímetros. O copo fica totalmente cheio de suco. Vou passar a questão. Despreze a espessura do material da garrafa e do copo. Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é, em centímetros cúbicos, de aproximadamente... Ele me deu isso daqui. Pronto. Essa é a nossa questãozinha. Olha para o teu material, me ajuda a resolver. Bora trabalhar junto? Vem comigo? Para resolver essa questão, eu já trouxe para você a garrafa térmica e aqui do lado eu botei para você o copo. Sendo que na garrafa térmica você tem um diâmetro de quanto? 8 centímetros. E você tem uma alturazinha de quanto? 13 centímetros. No copo você tem um diâmetro de quanto? 4 centímetros. E você tem uma alturazinha de quanto? 7 centímetros. Só lembrando para você, o volume de suco restante na garrafa. Ou seja, a garrafa ela está até aqui. Depois que você derramar esse suco no copo, vai sobrar alguma coisa na garrafa. É exatamente isso que ele quer saber de você. Tá legal? Então bora lá. Quando eu for trabalhar isso, eu preciso primeiramente descobrir quanto é que eu tenho na garrafa. Se eu preciso descobrir isso, eu preciso calcular o volume do suco restante. E para calcular, eu preciso do cálculo do volume do cilindro. Para esse cálculo, só lembrando, volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mais uma coisa importante. A área da base do meu cilindro, lembra que é uma circunferência. Se é uma circunferência, você já sabe que a área é πr ao quadrado. Tá legal? Então bora lá. Cálculo do volume da garrafa, ou seja, daquele suco que está na garrafa. Então bora lá. Volume, área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é πr ao quadrado, que multiplica a altura. Vamos substituir? Quando eu substituir, o π eu vou substituir por 3. O raio da garrafa, lembra que o diâmetro vale 8? Se o diâmetro da garrafa vale 8, é porque o raio vale quanto? 4. Tranquilo? Então bora lá. 4 ao quadrado vezes a altura que eu tenho de suco lá, 13 centímetros. Fazendo essa continha, você vai chegar 3 vezes 4 ao quadrado vai dar quanto? 16. 16 vezes 13. Terminando essa conta, você vai encontrar que o volume vai ser 624 centímetros cúbicos. 624 centímetros cúbicos é o volume da garrafa, ou seja, é o volume de suco que eu tenho dentro da garrafa. Só que esse volume eu vou derramar dentro de um copo menor. E para eu saber isso, eu preciso calcular o volume do copo, ou seja, o volume de suco que eu vou colocar dentro do copo. Lembrando que o copo também é um cilindro. Se é um cilindro, vai ser a área da base que multiplica a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura, só que lembra que agora a minha ideia vai ser olhar para o copo. Então, π eu já sei que é 3. R, quanto é o raio do copo? 2. Então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado vezes a altura do copo, que vale quanto? 7. Fazendo esses cálculos com você, 2 ao quadrado você sabe que vai dar 4. Então 3 vezes 4, 12, vezes 7. Fazendo esse cálculo com você, vai ficar que volume vai ser 84 centímetros cúbicos. 84 centímetros cúbicos. Esse cara é o volume do meu copo. Ou seja, é nesse cara que eu vou jogar
o volume lá dentro. Então, eu tenho a minha garrafa. Da minha garrafa, eu vou despejar um pouco desse volume no copo. Ou seja, eu vou tirar 84 centímetros cúbicos de dentro da garrafa. O que vai sobrar para a gente? Basta que eu faça uma subtração. Volume da garrafa menos o volume do copo. Ou seja, eu vou pegar 624 menos 84. E isso para mim vai dar exatamente quanto? 540 centímetros cúbicos. Tá, beleza? Isso pra gente vai estar exatamente em qual alternativa? Letra C. Letra C de caloudo. Tranquilo? Bora para mais uma? Vem comigo. Questão da FAMEMA 2019. É a questão 2 aí do seu material. Olha o que ela diz pra gente. A área lateral de um cilindro circular reto é 72 centímetros quadrados. Lembrando, essa questão aqui é uma questão muito importante, então eu queria que você prestasse muita atenção, porque ela vai trazer elementos importantes que a gente vai precisar ir para um lado e para o outro, tá legal? Então vem comigo. A área lateral de um cilindro circular reto é de 72 centímetros quadrados e seu volume é 6 vezes o volume de um cone circular reto. Opa, cilindro e cone, cilindro e cone. Seu volume é 6 vezes o volume de um cone circular reto, que tem 18 centímetros de altura. Sabendo que a medida do raio da base do cilindro é o dobro da medida do raio da base do cone, medida do raio da base do cilindro é o dobro, 2 vezes, a medida do raio da base do cone. Ele diz, então, a medida do raio da base do cone é... Pronto, questãozinha rápida, né? Mas olha a confusão que ela vai dar pra gente. Vamos devagarzinho. Me deu várias alternativas e a gente vai começar a trabalhar em cima delas. Bora lá. Para resolver essa questão, eu preciso primeiro grifar algumas coisas aqui com você. Eu preciso que você entenda algumas situações. Primeira coisa que eu quero que você veja. A área lateral do cilindro circular reto é de 72 centímetros quadrados. Então observa, você tem um cilindro, esse cilindro vai ter uma área lateral. E essa área lateral vai ser de 72 pi centímetros quadrados. Só o que ele disse na questão, tranquilo? Outra coisa importante, seu volume de quem? Cilindro, é 6 vezes o volume de um cone. Ou seja, vou dizer que o volume do cilindro é 6 vezes o volume de um cone. Lembrando que esse cone é um cone circular reto que tem 18 centímetros de altura. Ou seja, é um cone como esse que tem 18 centímetros de altura. Beleza? Até agora só estou tirando informações. Outra coisa importante também. A medida do raio da base do cilindro. O raio do cilindro é o dobro da medida do raio da base do cone. Ou seja, Rzão, chamei raio do cilindro, é 2 vezes o Rzinho, que eu estou chamando de raio do cone. Tranquilo? Vê se eu posso ou não posso escrever isso. Rzão, 2 vezes o Rzinho. Mas eu poderia escrever diferente? Eu poderia dizer que o Rzinho é o Rzão dividido por 2? Pode, né? Então são só formas da gente trabalhar. Mas isso daqui, eu só colhi informações e essas informações eu vou levar para a gente começar a resolver. Tá beleza? Vem comigo? Quando eu for passar isso daqui, eu quero que você entenda primeiramente aqui, ó. Tá aqui, as informações que a gente obteve. A área lateral do cilindro, 72 pi centímetros quadrados. Volume do cilindro é 6 vezes o volume do cone. Lembrando que Rzão é 2 vezes o Rzinho, ou seja, posso ou não posso escrever aqui o Rzinho, Rzão sobre 2? Pode, né? E ele me disse também que a altura do meu cone vai ser quanto? 18 centímetros. Tá legal? Vem comigo? Bora resolver? Para trabalhar com essa ideia, eu vou pegar primeiro a área lateral do meu cilindro. Nessa área lateral do cilindro, é o primeiro passo que eu vou fazer, uma relação com essa área lateral. Olha o que eu vou fazer aqui. Lembrando que aqui vai ser a altura do meu cilindro, e aqui, você lembra o que é? Aqui vai ser exatamente o comprimento da base do meu cilindro, ou seja, o comprimento da circunferência que forma essa base, ou seja, 2πr. Olha o que eu posso escrever. Essa área aqui é um retângulo, então eu posso multiplicar 2πr vezes h. 2πr vezes h, e isso vai me dar uma área de quanto? 72 pi centímetros quadrados. Olha só, 2πr vezes h é igual a 72 pi centímetros quadrados. Tranquilo? Beleza até aqui? Preciso te mostrar uma outra relação aqui do lado. Meu segundo passo vai ser trabalhar com a ideia de volumes.
Olha para o volume que ele te deu. Volume do cilindro é 6 vezes o volume de um cone. Vou escrever ele bem aqui, ó. Volume do cilindro é 6 vezes o volume de um cone. Ajustando para você. Área da base vezes a altura. Volume do cilindro vai ser igual 6 vezes volume do cone. Área da base vezes a altura dividido por 3. Área da base vezes a altura dividido por 3. Então, olha só. Π Rzão ao quadrado vezes H, ou seja, a área da base do meu cilindro vai ser π Rzão ao quadrado vezes H, vezes 6 vezes, vou fazer do cilindro, ou melhor, do cone. 6 vezes π, eu botei Rzinho, porque lembra que o raio do cilindro, eu chamei ele de, ou melhor, o raio do cone, chamei ele de Rzinho. Π Rzinho ao quadrado vezes H. Tudo isso sobre 3. Entenda aqui o que eu estou fazendo. Isso daqui pra gente vai me trazer para esta tela aqui, ó. Para esta tela. Só que lembra, olha o que eu tinha? Toda essa relação aqui de baixo e toda essa relação aqui embaixo. Então eu vou trazer para cá. Quando eu trouxer para cá, é aqueles dois passos que a gente estava trabalhando para a gente poder desenvolver. Me ajuda a partir de agora. Quando eu for trabalhar aqui dentro, eu quero que você observe o seguinte. Olha para cá. Pode ou não pode simplificar o 6 com 3? Pode. Ficou só um 2 aqui, sim ou não? Sim, né? Aí olha só. Π Rzão ao quadrado vezes H vai ser igual 2 vezes π Rzinho ao quadrado vezes H. Só que olha o que eu vou fazer. 2 vezes π vezes. Quem é o meu Rzinho? Lembra que o Rzinho era metade do Rzão? Sim ou não? Sim. Rzão sobre 2 elevado ao quadrado. Tudo isso multiplicado por 18. 18 era a altura do meu cone. Então eu vou começar a fazer a continha. Posso ou não posso pensar da seguinte forma? Π Rzão ao quadrado vezes H vai ser igual. Olha o que eu vou fazer. 2π, só fiz substituir. Rzão sobre 2 ao quadrado. Rzão ao quadrado, Rzão ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Tranquilo? Só estou fazendo devagar com você. Posso começar a cortar um bocado de coisa aí? Posso, não posso? Olha só. Vou cortar π Rzão ao quadrado com π Rzão ao quadrado. Olha o que vai sobrar para mim. 2 vezes 18 dá quanto? 36. E adivinha quanto é 36 dividido por 4? 9. Então eu já sei que o meu Hzão vai ser igual a quanto? 9. Ou seja, eu fiz todo esse cálculo aqui, toda essa conta, foi só para descobrir o valor de Hzão. Maurício, por que tu foi descobrir o valor de Hzão? Para que eu possa fazer esse link. Lembra que daqui eu posso voltar para a minha primeira relação e bem aqui eu tenho o Hzão. Só que agora eu já posso substituir o Hzão por quanto? 9. Quando eu substituir o Hzão por 9, vai ficar 2πr vezes 9 igual a 72π. Posso ou não posso cortar o π com π? Então, quando eu cortar o π com π, vai ficar assim, ó. 2 vezes 9. 2 vezes 9 vai dar 18. Esse 18 vai ou não vai passar dividindo? Vai. Se ele passar dividindo, vai ficar que o Rzão é 72 sobre 18. Portanto, o meu Rzão vai dar quanto? 4. Se o Rzão vale 4, lembra que ele perguntou na questão? Ele perguntou o Rzinho. O Rzinho não é a metade do Rzão? É, né? Basta você observar bem aqui, ó. Rzinho é a metade do Rzão. Se o Rzão vale 4, é porque o Rzinho vale quanto? 2. Se o Rzinho vale 2, eu já sei que a resposta que ele quer na questão vai ser exatamente igual a 2. E isso pra gente tá lá na alternativa de letra A. A de aprovados. Beleza? Tranquilo? Era uma questão um pouquinho mais complicada, porque tem vários passos. Mas acredito que eu tenha feito bem devagarzinho com você, para que você entenda. Maurício, eu não compreendi legal. Volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo esse pedacinho. Vai ficar tranquilo de você entender. Tá legal? Bora para mais uma? Pra gente para mais uma, eu queria identificar nessa questão aqui, que é uma questão de 2018, questão de número 3, está lá no seu material. Diz assim: a figura mostra um retângulo cujos lados medem 7 e 3. Um cilindro será formado girando-se o retângulo ABCD em torno da reta definida pelo seu lado AB. A medida do volume desse cilindro em centímetros cúbicos é mais próxima de
Essa questão é uma questão simples, mas eu trouxe para a gente aqui para que a gente pudesse conversar sobre mais um tópico interessante, uma ideia de sólido de revolução. Vou resolver com você e daqui a pouquinho a gente faz uma inserção, tá legal? Então bora lá. Quando eu pensar nessa questão, eu quero que você entenda que aqui, ó, quando eu girar, eu vou montar essa figura, que é um cilindro. E ele quer saber o volume desse cilindro. Só lembrando, volume é a área da base vezes a altura. Se a área da base vezes a altura, eu vou fazer πr ao quadrado vezes h. Fazendo a resolução vai ficar 3,14, que é o meu π. O raio, já sei que vale 3. 3 ao quadrado, tudo isso vezes 7. Quando eu fizer essa continha com você, vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado dá quanto? 9. 9 vezes quanto? 7. Ajustando essa continha, você vai chegar em quanto? 197,82 centímetros quadrados. Só lembrando, ele pediu o valor mais aproximado. Se é o valor mais aproximado, você marcaria qual alternativa? Olha aí no seu material. Alternativa letra E. Letra E. Beleza? Tranquilo? Só que o mais interessante dessa questão não é nem a resolução em si, é o comentário que a gente tem para fazer. Porque observa, aqui eu queria dar uma dica importante para você falando de sólidos de revolução. Só que é para que você lembre. Se você olhar para essa figura, é simplesmente um triângulo. Só que nesse triângulo eu posso montar uma reta e a partir dessa reta eu rotacionar. Quando eu rotacionar, eu vou montar uma figura conhecida. Que figura é essa? Cone. Tranquilo? Sólido de revolução. Se você olhar para cá, você tem o que? Uma circunferência. Essa circunferência, na verdade, se eu pensasse, eu poderia pensar apenas num pedaço, num semicírculo. E eu vou rotacionar esse semicírculo. E vou encontrar uma figura conhecida com o nome de quê? Esfera. E aqui a figura que foi da nossa questão, que era um retângulo, que se eu rotacionasse esse retângulo, eu ia encontrar exatamente o que? Um cilindro, tá ok? São três figuras que a gente chama que são sólidos de revolução, tá beleza? Bora para mais uma? Nessa questão eu quero que você identifique o seguinte, questão de número 4, 2017. Um tonel está com 30% da sua capacidade preenchida por um certo combustível. Sabendo que esse tonel tem diâmetro de 60 centímetros e altura de 600 sobre π centímetros, a quantidade de combustível contida nesse tonel em litros é... Pronto. Ele só quer saber a quantidade que tem de combustível. Só que ele diz que o tonel está com 30% da sua capacidade. Ou seja, eu vou calcular o volume do meu tonel, o volume do meu cilindro e obter o valor de quanto? 30% dele. Tá legal? Essa questão também ela é tranquila. Então eu vou resolver ela aqui com você, ó. Aqui nesse pedacinho. Primeira coisa, volume. Área da base vezes a altura. Área da base, πr ao quadrado vezes a minha altura. Só lembrando que aqui eu vou ter π vezes... Quem é o raio? Se o diâmetro vale 60, é porque o raio vale quanto? 30. Então ficou 30 ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura? 600 sobre π. 600 sobre π. Tenho certeza que você ficou preocupado olhando esse 600 sobre π. Sabe o que eu fiz? Agradeci a Papai do Céu, porque eu sei que ele vai cortar em algum momento. Tá legal? Então bora lá? Quando eu for fazer essa continha, observa aqui, ó. Pode ou não pode cortar o π com π? Pode. 30 ao quadrado vai dar quanto? 900. 900 vezes 600. Quando você fizer essa continha, você vai chegar exatamente a quanto? 540 mil centímetros cúbicos. Tá legal? Esse é o volume total do meu tonel. Só que lembra que a capacidade dele está em quanto? 30%. Ou seja, basta que eu calcule 30% do volume total. Quando eu calcular esses 30% do volume total, eu vou chegar no seguinte. Vai cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Vai ficar quanto? 30 vezes 5.400. Quando você fizer essa continha, você vai chegar em 162 mil centímetros cúbicos. Tá ok? 162 mil centímetros cúbicos. Aqui vai te dar uma vontade de errar. Lembra que ele perguntou? A quantidade contida nesse tonel em litros, não foi em centímetros cúbicos. Mas quando você chega nesse resultado, dá uma vontade imensa de você chegar aqui, ó, arrebentei a boca, dá uma vontade de errar. Só que
Presta atenção para aquilo que você está fazendo. Presta atenção para aquilo que ele está perguntando, tá ok? Então olha para cá. Eu quero só que você lembre aqui que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá ok? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Isso são relações que você precisa levar para a sua prova. Você precisa conhecer isso. Outra relação também muito importante é eu pensar no seguinte, que se 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 162 mil centímetros cúbicos equivale a 162 mil que? ml. Só que olha, 1 litro tem quantos ml? 1000 ml. Então pensa comigo, para eu transformar isso daqui para litros, basta que eu suma com quantos zeros? 3. Se eu sumir com quantos zeros? Se eu sumir com 3 zeros, eu vou encontrar exatamente 162 litros. 162 litros. Só lembrando, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 litro equivale a 1000 ml. Então você só vai fazer uma jogadinha para que você encontre 162 litros e possa marcar a alternativa correta, que é exatamente a letra C. Tá legal? Beleza? Vamos para mais uma para esquentar? Essa questão é uma questão que eu considero difícil, porque ela tem uma análise bem interessante. Mas eu quero fazer com você bem devagarzinho para a gente poder entender. Tá legal? Vem comigo? Essa questão é a questão de número 6 aí do teu material. É uma questão que eu considero difícil, mas eu quero que você preste bastante atenção para a gente trabalhar junto. Vamos lá? Vem comigo? Um cone circular reto, de vértice V e raio da base igual a 6 centímetros. Encontra-se apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre uma geratriz. O cone gira sob seu eixo de revolução, que passa por V, deslocando-se sobre a superfície plana horizontal, sem escorregar conforme a figura. Observa o que ele está dizendo. Aí ele continua. O cone retorna à posição inicial após o círculo da sua base ter efetuado 2 voltas completas. 2 voltas completas. Ou seja, você está aqui, ele vai sair girando. Deu uma volta completa, deu a segunda volta completa e vai voltar para o ponto inicial. E continua dizendo, considerando que o volume do cone é calculado pela fórmula. Olha como ele é bonzinho. Ele deu a fórmula do volume do cone. O volume do cone da figura em centímetros cúbicos é igual a... Olha as alternativas lindas para você marcar, né? Dá vontade até de não fazer. Mas vamos lá, vamos devagar. Eu queria que você prestasse atenção para o texto principalmente. Por isso, eu mantive o texto aqui para você, para que a gente possa pensar na figura. Tá legal? Vem comigo? Primeira coisa que eu preciso calcular. Volume do cone. Para calcular esse volume do cone, eu vou utilizar πr² vezes h sobre 3. Ou seja, área da base vezes a altura sobre 3. Tranquilo? Aí eu vou fazer o seguinte. Olha para o teu cone. Quando você olhar para o cone, eu quero que você observe que esse cone ele tem ou não tem uma altura? Tem. Ele tem ou não tem uma geratriz? Tem. E ele tem ou não tem um raio, que nesse caso o raio vale quanto? 6 centímetros. Beleza? Então bora lá. Se eu pensar para essa figura, eu quero que você enxergue agora. Enxerga. Olhando para essa figura, observa para este círculo aqui, ou seja, esta circunferência que está em amarelo destacado. Nessa circunferência, o que ele diz para a gente? Aqui você tem um raio, e esse raio vai ser exatamente igualzinho à minha geratriz. Você consegue observar? Você consegue observar que esse raio é a própria geratriz? Sim ou não? Sim, né? Porque é o raio desse círculo aqui de baixo. Então observa, quando ele me diz que o cone retorna à posição inicial após o círculo da sua base ter efetuado 2 voltas completas. Ou seja, este círculo aqui, ele vai dar uma volta e vai dar outra volta completa e vai retornar para cá. Ou seja, você concorda comigo que o comprimento desse círculo em amarelo vai ser 2 vezes o comprimento desse círculo da base do cone? Sim ou não? Sim, né? Então olha o que eu posso escrever. O comprimento em amarelo vai ser 2 vezes o comprimento da base do cone. Olha como é que eu escrevo. Comprimento em amarelo, 2πr vai ser igual a 2 vezes quem? 2 vezes o comprimento da base do cone. É esse comprimentozinho aqui. Então eu vou escrever 2
π rzinho, beleza? Vou só substituir. Quando eu substituir, vai ficar 2π rzão igual 2π vezes o rzinho, que eu já sei que vale quanto? 6. Fazendo esse cálculo, eu vou cortar 2π com 2π. R vai ser igual a 2 vezes 6. Portanto, quanto vale meu R? 12. Ou seja, Rzão vale 12. Lembrando que, lembra que esse Rzão era a mesma geratriz aqui de baixo? Sim ou não? Sim. Então aqui eu já tenho agora do cone quem? O Rzinho que vale 6. Eu já tenho a geratriz que vale quanto? 12. Então olha o que eu posso fazer. Esse foi o nosso primeiro passo. Só que agora eu posso usar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Geratriz ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Hzinho ao quadrado. Rzinho ao quadrado mais Hzinho ao quadrado. Então, jogando aqui, ó, geratriz é quanto? 12. 12 ao quadrado é igual. Rzinho ao quadrado é quanto? 6. 6 ao quadrado. Tudo isso mais H ao quadrado. Vou fazer a continha com você. 12 ao quadrado eu sei que dá 144. 6 ao quadrado dá 36. Ajustando a continha pra gente. Esse 36 está somando, ele vem para cá, subtraindo. Quanto é 144 menos 36? 108. Ou seja, Hzão, ou melhor, Hzinho ao quadrado igual a 108. Ajustando essa continha, vou passar a raiz quadrada, vai ficar Hzinho vai ser igual a raiz quadrada de 108. Só que olha como eu transformei. 3 vezes 36. Maurício, por que 3 vezes 36? Porque lembra que 36 tem raiz. Se ele tem raiz, quanto é a raiz de 36? É 6. Ou seja, a minha resposta seria 6 raiz de 3. Beleza? Lembrando que esse H vai ser muito importante para a gente resolver a questão. Por quê, Maurício? Porque observa que ele perguntou o volume do cone. Se ele quer saber o volume do cone, eu sei que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que no cone eu não tinha altura. Então eu precisei fazer todas essas etapas, todos esses passos, exatamente para a gente determinar o valor da minha altura. A partir daqui, eu posso substituir bem aqui, ó, para achar o volume do cone. Então, π rzinho ao quadrado, 6 ao quadrado, vezes a altura, 6 raiz de 3, que foi o que a gente encontrou aqui embaixo. Tudo isso dividido por 3. Fazendo essa continha, você vai chegar nesse resultado. Vai ser exatamente 72 raiz de 3 π. Isso pra gente vai estar lá na alternativa letra A. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Era uma questão um pouquinho mais difícil, mas é uma questão que requer da gente um pouquinho mais de atenção e requer principalmente ensino. Ela vem trazer pra gente ensino, ideias novas. Tá legal? E para finalizar, uma última questão. Enem 2016 diz assim: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões cuja carga é de 20 metros cúbicos. Ou seja, cada caminhão consegue levar 20 metros cúbicos. Ele diz pra gente: uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Tá aqui. Ele continua: o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Pronto. Essa é a minha questão. Eu quero que você identifique quantos caminhões eu vou usar. Só lembrando, cada caminhão consegue levar quanto? 20 metros cúbicos, cada caminhão. E eu vou fazer isso daqui. Olha para cá para a gente resolver. Para a gente resolver, a primeira coisa que eu penso é: um caminhão leva quanto? 20 metros cúbicos. Quantos caminhões vão precisar levar para levar toda a capacidade do meu silo? Essa é a pergunta que eu me faço. Tá legal? Queria que você partisse a partir daqui. Bora lá. Olhando para a resolução, eu preciso que você identifique que a parte de cima desse cara é um cone. Eu preciso que você identifique que a parte de baixo é o quê? É um cilindro. E para eu saber o volume de um desses silos, basta que eu some o volume do cone mais o volume do cilindro. Tá ok? Ou seja,
eu vou precisar primeiramente calcular o volume do cone, que você já sabe. Área da base vezes a altura sobre 3. Ajustando isso, área da base, πr ao quadrado, vezes h, tudo isso dividido por 3. Aí eu vou fazer o seguinte, π vezes, quem é o raio? Lembrando que o raio vai ser exatamente quanto? Vai ser 3 metros. Então 3 ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura desse cara? É 3 ou é 12? Lembrando que a altura que ele quer é a altura do cone. Se a altura do cone é quanto? 3. Fazendo essa continha, você vai cortar o 3 com 3. Você vai chegar a quanto? 3 ao quadrado vai dar 9. 9 π metros quadrados. Esse pra gente é o volume do cone. Agora eu preciso calcular com você o volume do cilindro, que também vai ser dado por área da base vezes a altura, só que agora não vai precisar dividir por 3. Área da base vezes a altura. Aí lembrando, πr ao quadrado vezes h, substituindo, raio do cone vai ser 3 ao quadrado vezes a altura do cilindro vai ser quanto? 12. Tudo isso vai ser igual a 108 π metros cúbicos. 108 π metros cúbicos. Aí eu quero que você observe que quando eu somar esses dois caras, eu vou ter exatamente o volume do meu silo, tá ok? Então, volume do silo, basta somar 9 com 108. Somando esses dois caras, eu vou chegar em quanto? O volume do silo vai ser 117 π metros cúbicos. 117 π metros cúbicos. Aí eu quero que você faça o seguinte, ó. 117 vezes π, lembrando que o π vale 3. Então, eu posso dizer que é 3 vezes 117 vai dar quanto? 351 metros cúbicos. 351 metros cúbicos. Aí, olha só. Só para a gente finalizar, olha para cá. Um caminhão transporta quanto? 20 metros cúbicos. Quantos caminhões vão transportar 351 metros cúbicos? Perguntinha, né? Eu vou pegar 351, dividir por 20 e vou chegar em quanto? 17,55. Ei, mas dá para fazer? Dá para levar 17,55 caminhões? Não. Eu vou precisar de quantos caminhões? 18. Então eu já sei que a minha alternativa correta está lá exatamente na letra D de dado. Beleza? Galera, aproveita o nosso material, continua resolvendo questões, continua trabalhando. Vamos junto chegar lá no final e fazer uma excelente prova. Valeu, pessoal!